Meus irmãos, vamos ler a Bíblia Sagrada no livro do profeta Abacuque, oração em forma de canto. Abacuque 3. A oração de Abacuque. Então nós vamos ler o versículo 2, 1 e 2, e depois vamos ler o versículo 17 até o versículo 18. Capítulo Abacuque 3. Oração do profeta Abacuque sobre a forma de canto. 2. Ouve-se de mim, aviva, ó Senhor, tua obra no meio dos anos. No meio dos anos a notifica, na ira lembra-te da misericórdia. 17. Porquanto ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da videira, da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas. 18. Todavia eu me alegrarei, Senhor, exultarei em Deus da minha salvação. Esta é a palavra de Deus. Alegre-se com esta palavra. Em nome de Jesus. Posterior, irmãos, nós vamos orar não por nós e por causa alguma, vamos orar unicamente pela festividade que se aproxima, para que Deus venha colocar a mão e venha tudo transcorrer para o bem da glória, da obra de Deus. Nós estamos em uma campanha de oração para o objetivo sempre será a salvação de almas, batismo com o Espírito Santo, renovação espiritual. Domingo eu estive na incumbência de estar ali na casa, nos Carneiros. Um número até bom para a congregação, e foi um culto, aqueles cultos que você não espera nada. Fui pregar sobre o juízo final, e fazia tempo que eu não falava sobre o juízo final. E geralmente a gente quer pregar uma mensagem dessa quando tem muita gente. E fui falando ali sobre os livros que serão abertos no juízo final. E no final a igreja foi incendiada pela glória de Deus. E quando eu abro os olhos, ia passando um bêbado de frente à igreja, e o poder de Deus atraiu aquele homem para o púlpito da igreja, para o altar, e ele aceitou Jesus. Uma coisa assim que eu fiquei estupefato, porque Deus faz essas coisas. Nós não temos nada, irmãos. João 3,27 diz que de nada nós podemos receber se do céu não for mandado. Glória a Deus. E Deus nos surpreende com as suas misericórdias. Abacuque é um livro que registra um período de escassez, não só espiritual, mas também de víveres, de alimentos. E essa falta de víveres
se deu ou se foi por consequência da própria falta de vida com Deus entre o povo. Se a gente for olhar a história da Bíblia, a analisar, toda vez que o povo de Deus se aproximou de Deus, buscou a Ele em rogo, em jejuns, em oração, em humilhação, Deus abençoou poderosamente aquele negócio, a igreja, o povo, e abriu portas e comportas. Mas toda vez que o povo entrou na desobediência e se apostatou de Deus, Deus também permitiu que o castigo viesse. Israel estava vivendo uma fase que necessitava ver uma grande realização na obra de Deus através de um avivamento. E aí o profeta faz uma oração. Todo esse capítulo é uma oração. E ele diz: aviva, Senhor, a tua obra. Veja, irmão, que ele diz: aviva, ó Senhor, a tua obra. Ele não está dizendo assim: me aviva, Senhor. Ele não está sendo egoísta. Ele não está pensando só nele. Ele está lembrando do órfão, da viúva. Ele está lembrando aqui do pobre, do necessitado. Ele está lembrando aqui do rico, do pobre, do grande, do pequeno. Ele está lembrando aqui de toda a nação. E ele não está pedindo só para ele, ele está pedindo para todos: aviva, ó Senhor, a tua obra. E no meio dos anos a notifica. Mas o que é que nós poderemos pensar, o que vai gerar avivamento para a igreja? O que vai gerar avivamento para a igreja, primeira coisa, irmãos, é a obediência à palavra de Deus. Nenhum avivamento tem respaldo sem a palavra de Deus. Todo avivamento tem que ter respaldo na palavra de Deus. Todo avivamento tem que ter respaldo na palavra de Deus. Todo avivamento tem base na Bíblia Sagrada. Quando Ilquias encontra o livro, acontece um grande avivamento. Depois que Neemias reconstrói o templo, os muros, e que Esdras reúne todo o povo em um grande pátio, e de um púlpito ele começa a expressar a Bíblia, as Sagradas Escrituras, a Torá, o Pentateuco, os Salmos. Diz que o povo, irmão Jesus, chorava, porque se confrontava com o pecado que lhes dominava. E ali houve um grande avivamento só por ouvir a palavra de Deus. A história revela, irmãos, que a Bíblia, por muitos anos, ela foi obscurecida, foi obstruída, foi tirada do meio do povo. O povo não tinha acesso à palavra de Deus. Os eruditos daquela época, que eram os padres, os monges, quando eles iam ler a Bíblia, liam em latim. E quem era que
entendia latim. Era uma língua difícil de ser lida, explicada, estudada. Era difícil. Então, quando eles liam, eles faziam assim, ó, eles liam de costa para o povo e ainda falavam em latim. Foi aí que houve, no ano de 1517, a grande reforma liderada por Martinho Lutero. Martinho Lutero foi o cisne negro que Deus levantou para esse grande avivamento. E tivemos outros avivamentos pós Martinho Lutero, como o mais notável, avivamentos na Inglaterra, quando grandes homens foram levantados por Deus, como John Wesley, como Charles Wesley, que eram irmãos, Charles Finney, Charles Spurgeon, Smith Wigglesworth, o homem que por meio dele Deus levantou, Deus trouxe à vida mais de 25 homens que morreram, homens e mulheres, que tinham uma graça, o dom da cura na vida dele de uma maneira assim simples e ao mesmo tempo extraordinária. E a história mais recente é o grande avivamento da Rua Azusa em Los Angeles em 1906, através de William Joseph Seymour, que pregava em depósito o pentecostalismo, e houve um grande avivamento a ponto de Deus ali levantar dois batistas suecos, Daniel Berg e Gunnar Wingren, e eles vêm para o Brasil, e aqui inicia um grande avivamento apostólico por meio desses dois homens. E depois eles vão fundar a Igreja Batista. Eles levantaram a Igreja Assembleia de Deus porque foram expulsos da Assembleia, ou seja, da Igreja Batista. Não era uma coisa assim como hoje acontece, sai da igreja e vai levantar uma igreja lá sem ministério, sem unção, sem direção de Deus. Não, eles foram dirigidos por Deus. A Igreja Batista, vamos dizer assim, entre aspas, excomungou, porque eles não criam em línguas estranhas e achavam aquilo que eram coisas de demônios, blasfemavam, e saíram aqueles dois homens e fundaram a Igreja Evangélica Assembleia de Deus, que a princípio tinha um outro nome. Então, o avivamento chegou, a chama do Pentecostes veio e chegou até os nossos pais e foram passados para nós. E o avivamento, ele não nasce a partir de um estalar de dedo. Todo avivamento, irmãos, vai requerer muito, mas muito sacrifício. Sacrifício na oração, sacrifício na leitura, sacrifício numa vida com Deus, sacrifício de negar a si mesmo, sacrifício em todos os aspectos que você pensar e imaginar. É o preço que Deus exige daqueles que, por sua vez, são chamados para
esse grande avivamento. Agora, o avivamento tem que acontecer, igreja, também por meio de confissões de pecados. E a gente não pode expor, porque eu não gosto de ficar falando nomes, eu não gosto de ficar expondo nomes, eu não gosto. Mas a gente, quando vai ver, vai descobrindo pecados encobertos dentro da igreja. E a gente, quando vai ver, vai tendo as conclusões que são essas coisas que não impedem, porque quando Deus quer avivar, Deus aviva mesmo, Evangelho. Quando Deus quer trazer fogo pentecostal para a igreja, Ele traz e expulsa o pecado, Ele queima o mal. Mas essas coisas que estão camufladas ali debaixo de 7 capas, elas se revelam. E um dia eu saí com minha esposa, às vezes vocês não veem minha esposa no ensaio, ou é porque ela está comigo, porque tem coisas que eu, aliás, tem coisas, todas as vezes que eu saio para fazer visita, eu tenho que ter ela, né? Tenho que ter ela, porque eu vou visitar casais, eu vou visitar mulheres sozinhas, e eu tenho que ter a presença dela, é inevitável. E conversando com uma pessoa falando que estava vivendo uma coisa assim natural, uma coisa assim que para essa pessoa, não estou dizendo que é homem nem que é mulher, para ninguém, nem que é jovem. E essa pessoa fazia essa coisa com a maior naturalidade. Eu dizia, mas fulano de tal, ou fulano de tal, como é que tu tem coragem de fazer isso, de comprar esse negócio, e todo mundo saber que tu está comprando esse trem, e o povo sabendo que tu é crente? Então, às vezes, o pecado, ele está ali. Eu preguei um dia desse e falava numa igreja aí sobre, ou foi aqui que eu preguei, meu pai? Não, foi em outro lugar, sobre as raposas e as raposinhas. As raposas, está escrito, apanharem as raposas, as raposinhas que fazem mal à vinha, porque já estão em flor. Então, às vezes, ou sempre, é necessário que esse avivamento venha por meio de confissão, de largar o que não agrada a Deus, deixar Deus trabalhar na vida de cada de nós, de cada crente, deixar o pecado, deixar aquilo que é oculto aos nossos olhos, mas é visto aos olhos de Deus. Outro dia um rapaz, esses dias também, me confessou: olha, pastor, porque toda vez que a gente entra com campanha de oração, nos dias de domingo, eu não sei se vocês já perceberam, mas coisas estranhas acontecem. Deus começa a mover as águas, Deus começa a fazer coisas assim extraordinárias. Então, avivamento passa por visita, evangelismo, passa por cultuar. Eu digo, estou saindo, eu digo para o dirigente, estou saindo para tal lugar. Ou quando hoje mesmo eu estava em si ruim, eu não sei se foi por causa da reunião ontem, essas reuniões são tensas, amanheci hoje ruim, a pressão ruim. Meu irmão mandou até iniciar umas coisas lá no Ceasa para levar para as galinhas em casa, mas eu disse que não tenho condições não, meu filho, estou com a cabeça aqui ruim aqui, e fiquei em casa. E então a pessoa me confessou, disse: meu filho, olha, o segredo para você vencer esse pecado é você jejuar, mortificar a sua carne, para você vencer essas coisas imundas que você permitiu entrar no seu coração. O avivamento, irmão, quem está avivado, ele está enxertado da palavra.
quem está enxergado da palavra, ele sabe as suas obrigações. E eu vou entrar aqui numa questão que às vezes machuca, ou às vezes incomoda muita gente. Já teve até gente que chegou a dizer: pastor, não fale sobre isso não. Mas eu não sou pastor, tenho que falar, irmãos. Nós somos negligentes. Eu quero aqui abrir uma parêntese e dar uma nota 10 para as mulheres. A ala feminina é a ala mais fiel da igreja. É a ala que mais dizima na igreja. Ah, mas eu fiz um débito, eu comprei um carro, eu comprei uma casa. Como teve um rapaz que disse: eu ganho 3 mil por mês, pastor, mas eu só posso dar 100 reais. Nem mais 100 reais ele está dando. Porque eu falei: meu irmão, isso aí não é dízimo, não. Isso aí é uma oferta que você está dando. Mas não considere isso como dízimo. Então as pessoas, elas criam os seus problemas e depois querem que a gente resolva. Não. Tem que haver fidelidade. Se não houver fidelidade, não pode haver avivamento na igreja. Dízimos e ofertas é uma questão que todo crente da Assembleia de Deus sabe que é necessário a gente fazer isso. E olha que a gente não é como a Igreja Universal. Não, a gente prega a palavra de Deus, não é para dar mais nem menos daquilo que é mister entregar ou devolver ao Senhor. Então, a palavra de Deus diz assim em Tiago 1, versículo 22: tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes. Então, o crente ele tem que ser obediente às escrituras. Ele tem que obedecer às escrituras e deixar Deus operar na sua vida. E você vai ver que Deus vai fazer uma grande obra na sua e na minha vida. Eu quero concluir aqui rapidamente, porquanto, veja que a escassez, a falta da comunhão gerou uma pobreza física, por consequência da infidelidade. Mas o profeta está fazendo essa oração: porquanto ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, nem o produto da oliveira minta, os campos não produzam mantimentos, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vaca. Aí ele diz: todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. O escritor, o profeta Abacuque está dizendo: olha, aconteça o que acontecer, venha o que vier, eu vou continuar adorando a Deus, me alegrando no Senhor. Venha a prova que vier, as provas que vierem, venha a luta que vier, mas eu vou continuar me alegrando em Deus. Nada vai me tirar do foco, nada vai me tirar da presença do meu Deus. Irmãos, nada pode nos tirar da presença sacrossanta do Senhor. Nada. A prova. Paulo até diz, eu vou até ler, porque eu achei essa passagem muito importante, muito interessante. Romanos capítulo 8, versículo 31, se eu não estou enganado, a partir do 31, ele começa a dizer: ouçam-me, que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem nos condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Olha aqui: a tribulação, ou a angústia,
ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou a espada, ou o perigo, ou a espada. Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todo dia, fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada pode nos separar de Cristo. Não é porque está faltando o gado lá no curral, não é porque está faltando a fruta da videira, a fruta da oliveira, nada pode nos separar do amor de Cristo. A doença, nada pode nos separar de Cristo. Os problemas, nada poderá nos separar do amor de Cristo. O problema, irmãos, é que tem muita gente, e eu estou falando agora de crente mesmo, porque isso é com os crentes, é que muita gente, elas são assim. Quando a luta vem, a primeira coisa que elas fazem é fugir da presença de Deus. A primeira coisa que essas pessoas fazem quando a luta vem é fugir, é se esconder. Irmãos, a Bíblia diz, guarda isso no teu coração: quem tem ouvidos para ouvir, diga amém. Amém. Quem tem ouvidos para ouvir, diga amém. Amém. Está escrito: maior, irmã Angélica, é o que está conosco. Maior, irmã Josi, é o que está conosco. Andorinha, é o que está conosco, do que o que está com ele. Com ele está o braço de mim, mas conosco está o Senhor. O Senhor para guerrear as nossas guerras. Nessa peleja você não está só. Eu tenho de Deus para lhes dizer uma palavra. Está escrito no livro de 2 Crônicas, capítulo 20, lá pelo versículo 15, quando ali está escrito que Deus, o Espírito Santo, veio sobre Jaziel, e o profeta disse assim: nesta peleja, não tereis que pelejar. E Deus está dizendo: esta peleja não é mais tua, eu compro esta tua guerra, ela agora é minha, e eu vou entrar com providência, porque está escrito que ele quebra o arco, despedaça a lança e queima os carros do fogo, e diz mais: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Deus está tomando conta da tua causa. Deus está consolando tua alma.